Eu acho que todos amam ver as séries amaldiçoadas em Tate no Yusha, certo? Principalmente o escudo da ira do Naofumi. Nós estamos bem acostumados a ver as armas lendárias mudarem suas formas, tendo formas especiais, de monstros, de objetos, de outras armas dependendo da arma. Elas realmente são armas com grandes variedades de formas e poderes, mas dentre suas várias transformações, as mais poderosas que nós conhecemos são aquelas que não podem ser usadas, as séries amaldiçoadas. E hoje vamos falar sobre alguns fatos e curiosidades sobre as séries amaldiçoadas que vocês tanto amam, porque todo vídeo de Tate no Yusha que eu vejo sempre tem alguém falando sobre as séries amaldiçoadas de alguma forma. Vocês amam elas e eu vou falar mais delas pra vocês. Se você não me conhece, eu sou o Diogo, dono do Grid Animes, e te convido a conhecer meu trabalho e meu canal se você for novo por aqui. Eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar e não custa nada me dar uma chancezinha e se inscrever aqui no canal. É super rápido, fácil e você ainda se junta à nossa incrível comunidade. Em primeiro lugar, as séries amaldiçoadas são desbloqueadas tanto nas armas lendárias quanto nas vassalas, e elas são baseadas nos 7 pecados capitais. Por isso que o Naofumi tem o escudo da ira, e os outros ganharam formas relacionadas, seja ganância, gula, inveja e luxúria, onde a condição principal para adquirir uma série amaldiçoada é quando os usuários, os heróis, ficam em estado psicológico extremamente abalado, quando a mente deles fica muito estimulada, claro, pro lado negativo, onde nesse ponto, como todos nós já sabemos, quando você tem uma emoção negativa muito grande na sua mente, isso é perigoso para si mesmo. Isso pode fazer você acabar fazendo alguma coisa de ruim para si mesmo ou para os outros. Por isso que quando o Naofumi estava fervendo de raiva e ódio, praticamente disposto a ir contra esse mundo inteiro, mesmo sendo um herói, foi quando o escudo da ira foi desbloqueado, onde a série amaldiçoada combinou com o estado psicológico dele. Ele estava furioso, irritado, cheio de ódio, e o escudo que desbloqueou foi o da ira. E essa é a principal condição para você adquirir um escudo. Agora, como que alguém ficaria extremamente estimulado mentalmente ao ponto de ser perigoso para si mesmo? Aí cada um tem seu próprio jeito. Com o Naofumi foi porque todo mundo se virou contra ele, com o Rei, o Itsuki e o Motoyasu foi porque eles foram traídos pela Malte, assim como as consequências de suas outras ações. O Motoyasu especificamente foi porque ele é mulherengo, sempre tratou todo mundo muito mal e foi um merda. Principalmente a luxúria, como alguém ficaria tão duro ao ponto de ser perigoso para si mesmo? Isso é algo que poucas pessoas conseguiriam. O Motoyasu é uma exceção à regra. Em segundo lugar, e embora as séries sejam amaldiçoadas e de fato meio malignas, sabiam que originalmente elas eram mecanismos de autodefesa? As séries amaldiçoadas são desbloqueadas quando o psicológico dos heróis estão no limite, e assim elas surgem nas armas para ajudar eles a saírem do perigo que eles estão sofrendo. Afinal, como eu disse antes, para desbloquear uma série, você precisa estar tão agitado que pode causar mal para si mesmo. Então as armas desbloqueiam elas para que, em vez de você causar mal para si mesmo, essa sua emoção negativa vá para a arma. Então essas séries servem basicamente para salvar os heróis. Porém, obviamente não é tão fácil assim. Elas também são muito perigosas e muitas vezes custam a vida dos seus próprios usuários. Como por exemplo no final da primeira temporada, quando o Naofumi lutou contra o Papa e ele usou o sacrifício de sangue com seu escudo da ira. Aquela habilidade quase matou o Naofumi. Obviamente ela era super poderosa, uma das mais fortes que ele poderia usar, mas ela quase matou ele. E ali o Naofumi aprendeu que de fato essas armas são muito poderosas, são uma ótima ferramenta para ele, mas se ele usar da maneira errada, ele vai de vala. E claro, junto disso, quanto mais você usa a série amaldiçoada, mais ela afeta a sua mente. Então se você está nervoso e usa o escudo da ira, você vai ficar mais nervoso. E então quando você usar de novo, você vai ficar mais nervoso. E a mesma coisa com o Ren, com o Itsuki, com o Motoyasu. Quanto mais eles usam as armas, piores eles ficam. E claro, quanto piores eles ficam, mais as armas precisam estar ali para salvar eles. É um ciclo vicioso. Então você pode ver que esse é o pior mecanismo de autodefesa que já existiu. Ele está ali para salvar os heróis e ao mesmo tempo acabar com eles. Em terceiro lugar, as armas amaldiçoadas são super poderosas, mas em troca elas podem degenerar a personalidade dos usuários também. Lembra que eu disse agora há pouco que elas afetam a personalidade da pessoa, que elas afetam a própria pessoa? Isso explica porque o Naofumi se torna tão indiferente, apático e agressivo. Se vocês perceberem, no começo
comecinho da obra, bem no comecinho, o Naofumi é um cara muito gente boa, ele é um cara muito gentil, um cara alegre. E aí muitos de vocês podem pensar, não, mas ele mudou porque ele foi traído. Mas os humanos não mudam tanto assim. Obviamente, ele teria ódio por quem traiu ele e acusou ele, mas ele não odiaria o mundo. Isso foi porque a arma começou a afetar ele também. Ele já estava amargo por causa da traição e sofreu aquela perseguição do país. E ele estar amargo por causa disso é justificado. Porém, depois de usar e continuar usando o escudo da ira, ele se tornou cada vez mais e mais apático, desdenhoso e raivoso, o que contribuiu para ele ficar da maneira que ele é hoje. A novel deixa bem claro que o Naofumi foi distorcido pelo escudo. O humor do Naofumi hoje em dia é tão seco, grosseiro e raivoso, não porque ele é assim. Não, o Naofumi é uma boa pessoa. Ele tá assim porque o escudo distorceu a mente dele. O Naofumi atualmente é distorcido, ele não é mais ele mesmo. E embora as pessoas possam curar os efeitos das séries amaldiçoadas em seus corpos, em seus status e essas paradas, infelizmente os pontos negativos em suas personalidades não podem ser curados por nenhuma maneira que nós conhecemos atualmente, além das séries abençoadas. Então, se o usuário quiser curar seu problema de personalidade, ele precisaria, em teoria, desbloquear uma série abençoada, o que, é claro, é muito difícil. Em quarto lugar, agora, dos usuários das séries amaldiçoadas, nós conhecemos alguns deles, e surpreendentemente não são poucos não. Naofumi desbloqueou a série da ira por causa do péssimo tratamento, perseguição e traição da Malt junto com o Rei Lixo. O Ren desbloqueou a série da ganância e gula depois de ser enganado pela Malt e ter praticamente todos os seus equipamentos e pertences roubados por ela, depois obviamente dos seus companheiros morrerem por causa dele. Motoyasu desbloqueou a série da luxúria e inveja sendo um cara muito complicado mesmo, e vocês veem até onde o fundo do poço dele vai, porque ele desbloqueou algumas das piores séries, inveja e luxúria. E ele desbloqueou essa série depois que a Malt e suas companheiras mulheres o venderam para se salvar, e assim ele passou a desacreditar de mulheres e começou a amar as filoliais. O Itsuki desbloqueou a série do orgulho depois de ser instigado e enganado pelo Maldi, Malt e os outros. A Kizuna desbloqueou a série da preguiça quando ela foi presa no labirinto infinito, e já a Glass quase chegou a usar uma série amaldiçoada, mas nós não sabemos qual foi porque o Naofumi não permitiu que ela usasse, ele meio que salvou ela antes que ela caísse nesse nível. E se vocês repararem, mais da metade das pessoas dessa lista desbloquearam séries amaldiçoadas por causa da Malt. Isso aqui é coisa de louco, meus amigos. Mas claro, além deles, nós também conhecemos inimigos que desbloquearam séries amaldiçoadas. Exatamente, não são apenas eles. Os inimigos que possuem armas lendárias também desbloquearam. Porém, não vamos falar sobre eles porque não vem ao caso. Em quinto lugar, se lembra que eu falei que Motoyasu desbloqueou duas séries amaldiçoadas? A da luxúria e a da inveja? Então, a série da luxúria é especialmente complicada para se adaptar em anime, mas não vou mentir que eu ri muito quando vi a versão original pela primeira vez. A lança da luxúria é um besouro, ou sei lá que merda é essa, que faz um pouco de alusão ao órgão genital que vocês se repararam muito bem. Exatamente, a série da luxúria é uma bela e grande e no original, a lança da luxúria junto com a lança da inveja é literalmente um pinto. É surreal que o autor realmente escreveu isso, que a lança é literalmente um escorpião e um pinto em cima dele. Tanto que a versão original, porque vendeu em livros, é censurada, eles precisaram censurar a lança para poder vender. Então sim, essa série em específico é bem especial dentre as outras séries, onde nós não sabemos como que é a aparência da inveja infelizmente, mas provavelmente também não deve ser boa. Se ela é do Motoyasu, ela não deve ser legal, essa é uma regra que eu criei pra mim. Mas eu acho que a lança da inveja deve ser alguma coisa relacionada ao escorpião. Porque se o troço tem a ver com a lança da luxúria, eu acho que o escorpião tem a ver com a lança da inveja. Em sexto lugar, e falando nas séries da luxúria e da inveja, o motivo pelo qual o Motoyasu ganhou elas também é patético. Depois de ser traído e vendido pelas suas companheiras, que era a Malt e outras, ele basicamente ficou quebrado e depressivo, e começa a se iludir tentando achar uma explicação, acabando por ter um colapso mental. Sim, ele teve um colapso por isso. E é nesse momento quando a Filo tentaria o animar, e então Motoyasu, que sempre viu a Filo como um anjo ou alguma coisa por causa das suas asas, e claro da sua mente meio duvidosa, ele começou a ficar obcecado com ela, vendo outras mulheres como porcas e desprezando elas completamente. Ele ficou maluco pela Filo, tendo ciúmes do Naofumi e passando a ver ele como se fosse um sogro, porque ele julga que a Filo é filha dele, e assim ele desbloquearia as suas maldições. A inveja é a inveja do Naofumi por ter a Filo, e a luxúria é porque
entendeu a doença desse maluco. Em sétimo lugar, mas não foi apenas o Motoyasu, como o Ren também foi de forma bem feia, liberando suas séries amaldiçoadas. Como eu já falei aqui no canal anteriormente, o Ren estava desconexo com esse mundo, ele tratava tudo isso como se fosse um jogo e as pessoas como se fossem NPCs e não pessoas reais. Ele era basicamente um idiota. Assim, ele subestimou a tartaruga espiritual e foi amassado por ela, com então seus companheiros sendo literalmente destroçados, aniquilados, feitos de comida pela tartaruga. E assim ele finalmente percebeu que a vida não é um jogo, isso aqui é a vida real e se ele não prestar atenção, as pessoas vão morrer. Assim ele tem um colapso mental e começa a pensar nas coisas que ele fez, no porquê ele fez e tudo mais. E é quando a Malte chegaria e começaria a tirar vantagem do Ren também, culpando o Naofumi por tudo, colocando toda a culpa em cima do herói do escudo. E aí mais tarde ele descobre que foi manipulado, virou um ladrão e teve todas suas coisas roubadas pela Malte. E assim ele desbloqueou a ganância e a gula. Em oitavo lugar, vocês sabiam que o escudo da ira tem 9 formas conhecidas até agora? Começando pelo escudo da fúria, que mais tarde viraria o escudo da ira. Ele começou em uma forma menor e então evoluiu. Quando ele subiu de classificação, o seu nome mudou. E então ele iria ir aumentando de ira 1, 2 e 3, assim por diante. E claro, enquanto ele ia evoluindo a sua ira, ele também foi sendo despertado, ficando ainda mais forte, desbloqueando mais poderes. E isso foi crescendo até virar o escudo da ira 6. Ou seja, 6 escudos da ira junto com os escudos da fúria que o Naofumi já teve no passado. Porém, além deles, o Naofumi já desbloqueou o espelho da ira também. Porque, como eu já disse em outro vídeo, o Naofumi já acabou adquirindo o espelho vassalo, uma arma vassala do mundo da Glass. E quando ele conseguiu o espelho, ele desbloqueou o espelho da ira também. Mas uma coisa interessante também é que nós sabemos que a lança da ira já foi desbloqueada em algum momento. Porém, o Motoyasu não possui ela atualmente. Então não sabemos se foi o Motoyasu quem desbloqueou ela ou se no passado algum outro herói desbloqueou ela. Mas a lança da ira já existiu em algum momento nesse mundo. Em nono lugar, dentre as séries amaldiçoadas, a mais perigosa é a série da preguiça. Pode não parecer, porque afinal o nome é simples, preguiça. Mas essa série é mortal. A série da preguiça tem as mesmas funções que as outras séries normais, assim como a parte de afetar a personalidade do seu usuário. Mas é aqui que entra uma coisa interessante. O Naofumi se tornou apático com a ira, mas a Kizuna se tornou preguiçosa com a preguiça. Mas ela não virou preguiçosa tipo não querer trabalhar. A preguiça dela é horrível. Ela ficou tão preguiçosa ao ponto de não querer mais se mexer, comer, fazer qualquer coisa, até mesmo respirar. Essa série fez ela ter preguiça de respirar, ou seja, de sobreviver, de viver. A série da preguiça não é a série mais perigosa para seus inimigos, porque ela é super forte. Ela é mais perigosa para o usuário, porque o usuário vai ficar tão preguiçoso inevitavelmente ele vai morrer por causa da sua própria preguiça. Imagina, você tem o poder de ficar mais forte sem fazer nada porque você tem a série da preguiça. Mas em troca, enquanto você ficar mais forte sem fazer nada, você também morre porque você não faz nada. Essa definitivamente é uma arma terrível. Em décimo lugar, e essa é uma coisa exclusiva da web novel até o momento, ainda não é sabido se ela vai ir para a light novel ou se vai ficar apenas na web, mas sinceramente eu espero que não venha para a light novel e que fique na web para sempre, porque essa aqui é uma coisa que eu não gostei muito. Na web novel existem os novos pecados capitais, ou seja, a série dos novos pecados capitais. E claro, assim como os originais, elas são baseadas nos novos pecados capitais da sociedade moderna. Inclusive foi algo que o Vaticano aprovou e os caramba 4, onde eles seriam modificação genética, experimentação humana, poluição do meio ambiente, injustiça social, abuso de drogas, gula financeira e geração de pobreza. E isso pra mim é completamente anti-fantasia. Pra mim não tem nada de legal colocar isso como armas amaldiçoadas, como uma série de armas amaldiçoadas. Isso não combina com Isekai, mas ainda assim o autor escreveu isso na web novel por algum motivo, ele é maluco. E, inclusive o Naofumi desbloqueou essas séries, sendo o escudo dos novos 7 pecados capitais. E sinceramente parece que o autor só colocou isso para fazer graça, e por isso eu torço muito que isso não venha pra light novel no futuro se ela continuar lançando, né, porque já faz um bom tempo que tá em hiato, porque definitivamente isso aqui seria muito meme e ruim. Mas, e vocês meus amigos, gostaram desses novos pecados capitais ou não? Ou pelo menos gostaram do resto das curiosidades? Não gostaram? Comentem o que achou, eu quero saber as suas opiniões sobre, é claro, as séries amaldiçoadas de Tate no Yushi. E claro, as séries amaldiçoadas só existem porque as armas lendárias e vassalas são muito especiais. E nesse vídeo você aprende sobre todas as armas lendárias e, claro, os heróis de Tate no Yusha. Tá bem legal e eu recomendo que você veja aí. Obviamente, não se esqueça de se inscrever no canal para me apoiar e deixar o gostei para ajudar o vídeo. Agora, fui!